E a polêmica do Juliano Floss, hein, menina? É babado. Se você não sabe quem que é Juliano Floss, é esse rapazinho aqui, ó. Loirinho, 21 anos, e tá no Big Brother Brasil agora fazendo o maior sucesso, 6,2 milhões de seguidores. Ele é dançarino. Enfim, um rapaz que faz muito sucesso nas redes sociais. E ele namorava uma outra influencer, que é essa moça aqui, a Vivi. Tô inventando pessoas, Samuel? Não, ela é realmente famosa, 13,5 milhões de seguidores, cantora, influenciadora, linda moça, olha. Ela namorava com Juliano Foss. Só que teve uma polêmica que ela veio a público agora, depois de 2 anos que eles terminaram, falar que eles tinham um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Vou explicar isso tintim por tintim pra vocês. Quem é essa tal de Vivi Vanderlei? Ela é uma influenciadora e cantora que é herdeira da família Vanderlei. Por acaso é uma família bilionária, não é não, é bilionária, ligada à construtora Colvan, não sei, e possui quase 30 milhões de seguidores somados nas redes sociais. Ela ficou famosa por meio de vídeos publicados no TikTok. E aí os dois namoravam e chegaram a sair de férias com a Anitta, são amigos da Anitta. A Anitta é amiga de todo mundo, né? E aí tá aqui, ó, a Vivi, o Juliano, a Anitta e mais uma pessoa muito importante nessa história, que é a Marina Sena, que é a cantora atual namorada de Juliano Foss. Pegou a visão? Então tá, o que aconteceu? Na época, a Marina era amiga da Vivi e do Juliano Floss. Eu posso provar que eu tenho um vídeo que mostra isso, olha aqui. Esse rico é muito pão duro. Por quê? Eu que sou mais pobre. Eu vim lá e saí mesmo pra fudida. Eu tenho coragem de pagar 70 euros na cadeira. O povo aqui é rico, nasceu e não paga. Tem que pagar 70 euros pra ficar nessa cadeira. 70 euros pra sentar. Que você não entendeu porque que estava falando em Aramai? A Fran vai pagar, que a Fran tá rindo, Tá falando que ela pagou 70 dólares numa cadeira e eles que são ricos não tiveram coragem de pagar 70 euros numa cadeira. Enfim, mostrar que eles eram amiguinhos. E aí, o que acontece? Juliano e Vivi terminaram, porque teve um ato até de traição. Olha aqui, como o título dessa matéria: Traição e Dedada. Como foi o conturbado término de Vivi e Juliano Floss? E como é que foi esse término? Vivi e Juliano anunciaram o fim do relacionamento em 28 de dezembro de 2023, após 2 anos juntos. A gente fez tudo para funcionar porque o nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação. Só desejo coisas boas para ele. 2 anos não são 2 meses. Ela escreveu no Instagram dela. Muito que bem. Na madrugada do dia seguinte, o Juliano foi visto com outra mulher em uma festa e, segundo relatos de amigos da Vivi, ela deixou o local antes do ocorrido e o episódio ganhou repercussão nas redes. Por quê? Porque o Juliano Floss aparentemente estava dedando uma menina na festa que a Vivi estava e quem viu isso e contou para ela foi a Jade Picon. A mãe de Vivi, Daniele Aguiar, disse em comentário no Instagram que teria dedado a mulher. Flagrado em momentos dando dedada nela em frente a todo mundo. Inacreditável. E decepção. Logo depois desse incidente, a Vivi postou no Twitter dela: joguei 2 anos da minha vida fora. É assim mesmo, minha filha. Às vezes a gente não conhece a pessoa que tá deitada do nosso lado e a gente acha que é uma coisa e é outra. Mas aí o que acontece? A Vivi, lembra que ela era amiga da Marina Sena. Passaram-se alguns dias e eles tinham terminado, e surgiu isso aqui, ó: Marina Sena e Juliano Floss assumem relacionamento após meses de boatos. Eita, o primeiro começaram desmentindo, falou que não é verdade, não é verdade. Só que aí, dado o momento, eles foram e assumiram para todo mundo esse amor rural deles. Tudo bem, passou esse tempo, a Marina tá namorando com o Juliano, aí ela lança um CD. E no CD, ela aparentemente, supostamente, lança uma indireta para uma mocinha. Olha aqui, esse trecho aqui, ó. Ali na Praça do Coqueiro, a gente passava o dia inteiro. Ali naquela esquina, você com aquela menina. Até bonitinha, mas tinha cara de santinha. Não era das minhas. Agora que você tá solteiro, vou te mostrar todo o tempero, toda essa malícia. Você vai rodar o mundo inteiro com a minha magia. Então as pessoas na internet fizeram essa conexão que ela estava falando da Vivi com o Juliano no trecho dessa música do último álbum dela. Mas a Marina não falou nada, a Vivi não falou nada, o Juliano não falou nada e ficou por isso mesmo. E a arte, né? A Taylor Swift explora aí
o nome dos ex dela tem 30 anos e ninguém fala nada, então deixa a Marina explorar também. Aí, passou-se o tempo, o Juliano entrou pro Big Brother Brasil, tá lá no Big Brother, e dentro da casa ele falou: Treta, hoje mais cedo Juliano disse que a harmonização facial da participante Jordana lembra a herdei, e isso lhe gera traumas. A mesma cara, a mesma boca. Fica todo mundo parecido, disse o brother. E realmente a Vivi é parecida com a Jordana, ó. Realmente, se você para pra ver, é que as duas são parecidas, né? Enfim. E aí chega o fatídico dia de 23/2, segunda-feira, onde a Vivi solta esse relato, esse vídeo pesadíssimo, onde ela conta o que acontecia o que supostamente acontecia no relacionamento dos dois. Então vamos dar o play pra gente ver o que ela fala. É uma fake news. Eu comecei esse vídeo e faço. Gente, ó, quero começar esse vídeo falando que eu não segui os homens de agora, que é uma fake news. Eu comecei a seguir ele antes dele entrar no reality. Eu conheci ele numa viagem de ano novo com tudo, sabe? Ela tá falando isso porque as pessoas falaram que ela começou a seguir o Jonas pra provocar o Juliano, porque eles são rivais dentro do Big Brother. Então ela começou a seguir ele só pra provocar o Juliano, mas segundo ela não foi isso. Tem 2 anos influente, porque na época eu não tinha algo pra falar assim. Eu não tinha forças, eu estava quebrada emocionalmente. Eu entrei em depressão profunda e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E que todo mês eu tentava me pronunciar por pouco danada de qual traumatizado que eu estava com toda a situação. A situação Isso aí já foi um ponto que as pessoas começaram a duvidar dela na internet, porque ela demorou tanto tempo pra falar sobre isso, demorou 2 anos pra falar. Só que assim, gente, nunca vai estar bom para as pessoas, né? Se falar logo após o relacionamento acabar, ela vai sair de recalcada porque ele tá num novo relacionamento e ela tá revivendo aquela coisa ainda. Se ela demora 2 anos pra falar, ai, não superou. Então, para as pessoas não vai ter um momento certo de falar. meu ex-namorado foi a maior percepção, o maior trauma da minha vida. Depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo. Eu nunca postei nada sobre isso porque eu tinha vergonha, mas eu não consigo mais me calar. Amo vocês ouviram a partir de 2025, né, mas tá passando de limite. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico. Ambas as partes tinham ciúmes, mas quando era com ele, ele fazia coisas pra provocar minhas crises. Isso me destruiu em tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade, crise de ans crise de ansiedade pra trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus bicos, realizar meus sonhos, essa Uma vez eu abracei um garoto num clipe e ele ficou 2 dias sem falar comigo por isso. Nossa, mas que infantilidade. que Trabalho é trabalho. bom, e que isso ia virar uma discussão em casa, e essa pessoa me aplicava muito, o cachimbo do silêncio. Sabia que isso me deixava com crises de ansiedade absurdas, em vez de apoiar, virava muitas costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar uns exemplos, não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Eh, Qualquer aparição minha pudesse chamar mais atenção, era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa e não. Pior que a gente sabe que isso é bem verdade, né? Tem casais que parece que os dois estão competindo entre si. E isso é muito tóxico, acho que para os dois, porque um relacionamento não é para ser uma competição, né? O relacionamento é para um estar ajudando o outro a progredir. Se os dois estão competindo entre si, não é um relacionamento saudável, né? História pra ele falar com pessoas da nossa agência. Jake ganhava melhor que ele. E não era só por ele,
Vocês podem ver no programa que ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso com vingança, mas Peraí. e não era só comigo. Vocês foram no programa que gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô Inclusive com palavras pejorativas como cara de tra babado, hein. falando isso com vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe. E o que mais me feriu disso tudo foi meu pé. Ela frequentava a minha casa sempre, eu frequentava sempre, eu frequentava a casa dela, nós juntos como um casal frequentávamos a casa dela, em tudo tem foto, tem vídeo, uma viagem, se bem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, recebê-la na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem para Noronha, em que essa amiga minha estava presente, e quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa, meio que sussurrar, tudo que tinha acontecido, assim, como amigas, sabe. Desabafei, chorei no colo dela, e depois fomos numa festa em Roquel, no BH, ri bastante, e eu queria conversar com ele, porque ela estava sofrendo muito com toda aquela situação, uma depressão social muito grande, e ela me pediu pra ir falar com ele. Ih, talarica, estava pegando o macho da sua amiga e tu vai tomar um pau. Assim, gente, complicado, né. Opinião minha, pegar ex de amigo, eu acho mancada. Assim, se for conversado, se for uma coisa mais liberal, todo mundo, já superou, tem muitos anos, ou é uma pessoa que não liga muito, se for conversado, ainda vai, tudo bem. Agora quando você está escutando o desabafo daquela pessoa sobre o ex, você está ali acolhendo ela pelo término e pega a pessoa sem a sua amiga saber, eu acho meio complicado. Pouco tempo depois começaram os rumores que eles estavam juntos, e pode chamar também, eu desmoronei. Meu popular lá pode surto, que eu tô com eu fiquei internada, fiquei inconsciente por 3 dias, e a família inteira veio de Belo Horizonte. Eu fiquei desacordada por 3 dias e corri risco de vida. Mas como assim? Tipo, ah, falou que seu ex tá com outra, pá, cai no chão, coma. A pessoa fica em não entendi não. É possível alguém me tira essa dúvida aí, alguém. É possível alguém entrar em coma por um choque, por uma desilusão amorosa? Estranho isso, né. Enfim. E só vi uma relação, sabe. Vai pra minha família, o que me consegue atender, mas a sua vez tudo tudo bem, mas o relacionamento Um mês de término, quando descobri tudo o que estava acontecendo há alguns dias. Então quer dizer que com um mês de término, ele já estava junto com a Marina, que era amiga dela, e ela não sabia. É, já e aí depois isso foi diagnosticado com transtorno estresse traumático. E então isso foi a mesma vigia. De te aprender o abuso entende o que é diariamente você tá dependendo do humor que você fazer. E quantas vezes eu vou pedir pra ele ir pra casa, porque ele estava muito lá em casa, queria ter espaço. Eu não podia ter isso, sabe. Faço isso por vingança, gente, eu faço isso porque eu preciso da eleição da história, finalmente, eu não aguento mais. O abuso físico. Gente, vamos quero começar esse então, pesado o relato, né, gente, pesado. Mas, o que aconteceu? Ela postou esse relato na segunda-feira e quem estava no paredão do Big Brother na segunda-feira? O Juliano. Então, o timing foi meio estranho. Não tô questionando, ela ter demorado 2 anos pra postar isso, mas o que ficou parecendo
é que ela postou esse relato para fazer com que ele saísse do programa, ou para prejudicar ele no programa, ao que ficou parecendo. E o Juliano é um participante muito querido do Big Brother. Então, a maioria dos comentários nas páginas de fofoca são pessoas falando, desacreditando dela, falando que não ligam. Olha aqui os comentários aqui no TikTok mesmo. Amiga, acredito em você, mas não ligo não. Mana, namoro de adolescência é assim mesmo, foi maturidade dos dois. Não duvido dela, mas será que realmente era o momento? Vivi se pronunciou, mas ninguém havia lhe perguntado nada. Depois de 2 anos, porque o cara tá no reality show, ela vem se pronunciar? Justo agora que ele tá no paredão? Estranho. Aí ela esperando o nome dele ficar em alta pra se pronunciar. Mas tem um comentário aí que tá certo, que não querendo diminuir o relato dela nem nada disso. Mas é um namoro de adolescência, né? Ele tinha 17 anos quando eles começaram a namorar e ela tinha 19, 20, não sei. Então os dois eram muito jovens, eu acho que era o primeiro namoro dele e dela, não sei. Então era uma coisa muito jovial e primeiros relacionamentos tendem a ser traumáticos, né? Não é uma regra, mas porque as pessoas não estão acostumadas ainda a dividir a vida com outra pessoa, não estão acostumadas ainda com a dinâmica mesmo de um relacionamento. Então realmente é complicado. Depois que a Vivi postou esse vídeo, a mãe dela veio a público nos stories falar do Juliano. E ela não poupou palavras não, ela falou: Juliano, você é uma pessoa Juliano, você é sem dúvidas a pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci na minha vida. Ter a cara de pau de chamar alguém de talarica depois de tudo que você fez com minha filha? KKKKKKKKK. Chega a ser engraçado e hilário essa atuação. Ela fala isso porque o Juliano tava chamando uma outra participante dentro do reality de talarica, porque ela pegou o macho da amiga dela. Mas assim, se a história realmente for toda essa, acho meio esquisito ele chamar outra pessoa de talarica, né? Aí aqui ela termina. Ver sua filha sendo entubada e correndo risco de vida por causa de um narcisista não foi fácil. Pior dia da minha vida. É babado. E aí o Juliano não pode se defender, né? Ele tá, obviamente, confinado dentro do Big Brother. Só que a equipe dele soltou uma nota que fala: em relação a uma declaração recente envolvendo o nome de Juliano, reforçamos que ele está em confinamento, sem acesso a informações externas e, portanto, impossibilitado de se manifestar neste momento. Ainda assim, ao longo de mais de 70 dias de exposição contínua no programa, ele tem demonstrado de forma consistente o respeito com que se posiciona em relação às mulheres. Reforçamos também a importância de responsabilidade ao tratar de questões pessoais, sobretudo quando expostas de forma pública e unilateral. Seguimos confiantes de que sua conduta fala por si e que no momento oportuno tudo será devidamente esclarecido e a situação será tratada pelas vias adequadas com devida apuração. Enfim, é uma nota de assessoria de imprensa, né? Não tem nada assim muito fora do usual. E por fim vamos ver a opinião aqui de uma colega, que ela tem a dizer sobre isso. Indiferente. Ela é a Letícia Bassencum. Letícia Bassencum. A gente Big Brother Lei expondo Juliano Flor só mostra pra gente uma coisa: indiferente do tempo que você fale sobre os seus traumas, indiferente de quanto tempo passou, você sempre vai ser julgada. Se a Vivi tivesse falado lá no início, ela estaria com inveja da Marina Sena. Se ela fala 1 ano e pouco depois, ué, mas você ainda tá falando sobre isso e ainda tá gravando videoclipe falando sobre um cara que você se relacionou de olhar açucarado, que come uma linguiça, dando a entender que ela estaria errada. E se ela esperar 2 anos depois e a galera começar a julgar e falar que ela tá seguindo o Jonas porque ela apoia o Jonas, sendo que ela já seguia antes e ainda assim ela se abre, fala do trauma dela, ainda assim ela vai ser julgada. Que a mulher, ela nunca tem o momento certo para falar do trauma. Na verdade, a gente entendeu que quando a gente passa por um trauma, a gente tem que se silenciar. Por isso que muitas mulheres, quando passam por coisas absurdas, calam a boca e elas não. Olha, eu concordo com ela, mas eu acho que as pessoas estão criticando, principalmente nesse caso, não é ela ter demorado 2 anos para falar sobre isso, é o timing específico. Ela ter falado disso enquanto ele estava num paredão super acirrado. Pelo timing, ficou parecendo que ela fez isso para, de alguma forma, prejudicar ele. E como ele é uma pessoa muito querida pelo público, as pessoas não
engajaram com a história dela. Falam sobre. Porque, indiferente do momento, ela seria julgada. Dá tudo bem você gostar da Juliana Floss dentro da casa, como o personagem que ele é, como tudo que ele passou pra gente. Cara cavalheiro, educado, amigo de Ana Paula, que apoia a Milena no momento das crises, apoia a Ana Paula, apoia as meninas. Tá tudo bem você gostar dele dentro da casa. Isso não significa que o Juliano tem errado com a Bibi lá atrás. Ah, Letícia, mas não era o momento certo de esperar chegar um paredão pra ela falar sobre. Não era o momento certo também de vocês começarem a atacar ela, falando que ela começou a seguir o Jonas agora. E ela simplesmente gravou um monte de stories pra tentar Mas isso tá justificando uma coisa com a outra, né? explicar que não, ela não começou a seguir o Jonas agora, que ela já seguia desde uma viagem de muito tempo atrás. E explicar a situação que ela tá saturada e tá por aqui. Gente, eu fico impressionado que o aval hoje em dia das pessoas pra ser próximo ou não de alguém é seguir. Se você segue alguém, quer dizer que você tem uma relação de melhor amigo com aquela pessoa, melhores amigos de infância. Será que ela precisava realmente explicar isso? A pessoa precisa explicar tudo hoje em dia? Que ela foi atacada todo esse tempo e ainda assim vocês julgarem ela. Porque, indiferente do momento, pode ter sido no início, pode ser 1 ano depois, pode ser 2 anos ou 10 anos depois. Vocês sempre vão julgar uma mulher quando ela abrir a boca para falar dos traumas dela. Que ou demorou demais para falar, ou falou muito cedo e quando o cara tinha seguido a vida dele, e provavelmente está com inveja da atual namorada. Entra da Vivi Vander. Hablou. Então, agora é esperar o Juliano sair da casa pra dar o lado dele dessa história, né? Porque até agora a gente só escutou o lado dela. A gente precisa saber qual que é a versão dele, porque talvez o que eu suspeito, né? Isso aí agora é minha opinião, baseado em voz da minha cabeça, é que tenha sido um relacionamento traumático pros dois. Porque ele também já falou que a Jordana parecia a ex dele e isso dava trauma nele. E ele já falou outras vezes também que esse relacionamento não foi legal. Então, na minha opinião, no que eu acho, é que esse relacionamento foi um relacionamento tóxico pros dois. Chegou ao fim de uma maneira não tão legal. O Juliano também não teve muita responsabilidade afetiva, né? Pra dar seguimento à vida amorosa dele. E aí foi isso. E aí a menina ficou traumatizada, entrou em coma por causa de macho e ficou traumatizada por resto da vida. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu só te peço uma coisa. Deixa o like no vídeo. Aliás, te peço 2 coisas. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal porque vai me ajudar muito, muito, muito.